E aí galera, bem-vindos ao canal Radiata novamente. No tópico de hoje vamos falar sobre Darwin's Game. Na minha opinião é um dos melhores animes dessa temporada. Quando eu assisti o primeiro episódio de Darwin's Game, eu achei que ia ser um anime bem clichê e a proposta dele a princípio parecia mais um anime água com açúcar da temporada, só que quando eu comecei a assistir Darwin's Game já tinha lançado 5 episódios. Aí eu falei, por que não? Vamos assistir o anime para ver como que é o desenvolvimento da história. E aí eu comecei a assistir o Darwin's Game e eu percebi que ele parece um pouco dois animes que eu assisti antigamente. O primeiro se chama Mirai Nikki, é um dos animes mais conhecidos lá da época de 2010 a 2012, se não me engano. E ele também me lembra um anime que se chama Butoon, que era um anime de sobrevivência envolvendo um jogo também. Essa proposta de anime envolvendo um jogo eu acho bem legal, por quê? Porque os personagens eles são colocados em situações que eles têm que tomar decisões rapidamente. E às vezes a escolha que ele vai tomar não vai ser a escolha certa. O episódio mais recente de Darwin's Game demonstrou isso. O personagem principal ele estava desenvolvendo um clã e ali aconteceu uma coisa no final do episódio que você fica muito em choque. Só que vamos entender a proposta de Darwin's Game. Para quem não assistiu Darwin's Game ainda, se trata sobre um anime que um personagem ele é envolvido em um jogo, a princípio com propostas mágicas, porque ele instala um aplicativo no celular e quando ele dá play nesse aplicativo para jogar o jogo, uma cobra sai de dentro do celular e morde o pescoço dele, como se fosse feito um contrato. Eu acho muito legal essa proposta de você parar para pensar, não às vezes só na parte visual, mas na parte de conceito. Por que o personagem ele foi mordido, né? E aí, dando o enredo da história, o personagem principal ele vai ser jogado em um jogo de sobrevivência em que ele vai ter que lutar contra outros jogadores e muitos deles vão tentar matar o personagem. E aí, no decorrer da história, ele vai acabando criando um clã e aí tem um desenvolvimento de enredo muito interessante. Mas quem já está assistindo percebeu que o Darwin's Game, na verdade, ele não está com uma animação muito boa, né? Se você for ver a grande diferença dos animes de hoje em dia para os animes de antigamente é a questão da fluidez, do anime ser fluido. Por exemplo, a gente pode usar uma comparação recente como a primeira temporada de One Punch Man e a segunda temporada de One Punch Man. As duas temporadas têm grandes diferenças de animação, porque a primeira tem muito mais fluidez, pelo fato de ser um anime de luta, e na segunda a gente viu que decaiu bastante, porque provavelmente eles não quiseram investir tanto dinheiro. Mas na minha opinião, One Punch Man foi um sucesso de público, inclusive ele teve vários eventos de anime que o pessoal fazia cosplay e tal. Eu até poderia fazer cosplay porque eu sou careca, né? Mas enfim, eu gostei bastante da proposta de Darwin's Game. Eu acho que esse último episódio aí, porque se não me engano, animes da temporada normalmente tem 12 episódios. Ele vai fechar a história assim com uma história mais agridoce para puxar sua atenção para uma talvez próxima temporada e também ler o mangá. Antigamente eu não gostava muito de ler o mangá porque eu gostava mesmo só de ver os animes. E aí depois, quando a história era muito boa, eu ia lá e corria atrás do mangá e eu vi que valia muito a pena ler o mangá. Então, na minha opinião, no próximo episódio, que talvez seja o último, né, a finalização, tem animes que tem 12 episódios, tem anime que tem 13, mas eu acho que o Darwin's Game, como é um anime de temporada, talvez tenha 12 episódios no máximo, né? E aí, nesse arco final, eu acredito que eles vão concluir a história de uma forma agridoce, mas também estimulante para puxar você para uma próxima temporada. Esse anime eu particularmente recomendo, na minha opinião, um dos melhores da temporada. Não tem aquela animação top, fluida, mas realmente eu gostei bastante do desenvolvimento da história. E fica aí, né, esse meu review rápido sobre Darwin's Game. Se você não assistiu, assiste. E se você assistiu, eu acho que você está gostando tanto quanto eu. Eu agradeço a atenção de todos nesse vídeo. Eu espero ver vocês em um próximo vídeo.